Em Berlim, 2007, um homem brilhante chamado Daniel Berg tinha acabado de ser pego por seu chefe trocando e-mails com seus amigos virtuais, mas quando seu chefe o repreendeu, ele preferiu ir embora. Inicialmente, Daniel protestou, mas não quis dar mais explicações porque tinha que ir a um lugar imediatamente. O local em questão era o Centro de Congressos de Berlim, onde Daniel finalmente conheceu seu amigo virtual, ninguém menos que Julian Assange. Julian Assange foi o primeiro hacker do mundo a violar sistemas governamentais em sua adolescência, incluindo redes militares, bancos e outros. Ele lançou um site chamado Wikileaks, no qual frequentemente carregava documentos secretos de empresas e estados para torná-los públicos, e graças à sua coragem, o Wikileaks conseguiu trazer à tona muitos escândalos governamentais em vários países. Naquela tarde, Julian queria apresentar o Wikileaks ao público, mas o comitê recusou sua presença porque a agenda já estava cheia. Portanto, Daniel, que acabará de conhecê-lo, imediatamente o ajudou a reservar um programa para seu seminário. Na apresentação, Julian explicou como o Wikileaks obtinha informações confidenciais de várias fontes, como as informações obtidas incluíam documentos confidenciais. Julian se certificou de que a segurança das fontes estava garantida, pois ele a protegeria mantendo o informante anônimo para que ele não recebesse interferência de outras partes que se sentissem prejudicadas. Alguns momentos depois, após o término da apresentação, Daniel seguiu imediatamente Julian. Daniel ficou conhecendo Julian, que tinha um passado difícil, e com essa experiência Julian ousou revelar informações secretas do Estado que poderiam ser prejudiciais ao governo. Julian apresentou o Wikileaks e admitiu a Daniel Julian que o Wikileaks tinha muitos voluntários que forneciam informações. Naquela época, o Wikileaks estava processando documentos financeiros vazados pertencentes ao maior banco da Suíça, o Julius Baer. Esse informante encontrou documentos secretos que provavam que o banco havia manipulado impostos em detrimento do Estado, e, é claro, da comunidade em geral. Como Julian sabia que Daniel ainda estava curioso sobre o Wikileaks, confiou a ele uma pilha de documentos secretos e pediu que os verificasse. Assim, na manhã seguinte, Daniel verificou secretamente os documentos em seu escritório. Ele ficou muito surpreso porque o documento secreto se mostrou verdadeiro, mas, infelizmente, as ações de Daniel levaram à sua descoberta. Depois disso, Daniel relatou sua descoberta a outros membros do Wikileaks que estavam conectados apenas por meio de um bate-papo virtual. No grupo de bate-papo, Daniel foi convidado a se encontrar com um informante, que era funcionário do Bank Julius Baer, para se certificar de que o documento secreto era de fato válido. Depois de encontrar o informante, Daniel imediatamente relatou o assunto à equipe do Wikileaks, e em pouco tempo, o Wikileaks publicou imediatamente a notícia da manipulação fiscal do banco em seu site. O banco reagiu imediatamente. O banco entrou em contato imediatamente com seus advogados em vários países para impedir que o Wikileaks vazasse seus segredos. Além disso, muitos hackers de todo o mundo simpatizaram com eles e até se dispuseram a doar seus domínios para proteger os dados do Wikileaks. Portanto, embora o Wikileaks não estivesse acessível, eles receberam o apoio de muitos cidadãos, e graças a isso, Julius Baer admitiu a derrota e o Wikileaks foi finalmente restaurado. Isso certamente fez com que Daniel se sentisse vitorioso. Ele então propôs a Julian comemorar com o denunciante que os havia ajudado, mas Julian tentou evitar. Daniel o forçou a comemorar via Skype de qualquer maneira, até que Julian não conseguiu mais esconder o segredo de Daniel. O voluntário era ele mesmo. Daniel não conseguia aceitar que Julian havia mentido para ele e ficou desapontado, mas Julian tinha seus motivos. Ele então contou a Daniel sobre suas dificuldades. Naquela época, junto com outros dois amigos, Julian havia descoberto documentos secretos pertencentes ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um de seus amigos foi pego porque outro amigo o traiu e fugiu. Então, a partir de então, Julian passou a ter um ressentimento pessoal contra o governo e decidiu nunca mais confiar em ninguém. Ele então lutou sozinho pelo site Wikileaks até conhecer Daniel. Alguns dias depois, Julian e Daniel participaram de uma reunião de jornalistas e conheceram Nick e outro jornalista, Ian. Ian destacou o desempenho do Wikileaks, que, segundo ele, violava a ética da imprensa porque revelava segredos, inclusive dados pessoais de alguém. Depois de ouvir as críticas, Daniel sugeriu adicionar mais servidores. Entretanto, como Julian admitiu que não tinha dinheiro suficiente para fazer isso, Daniel decidiu usar suas economias para adicionar mais servidores para que o Wikileaks pudesse continuar operando. O servidor adicional para o Wikileaks apresentou Daniel a um velho amigo seu, um hacker brilhante, Marcos. Marcos, que viu a chegada de Julian, o recebeu com entusiasmo, pois conhecia as façanhas de Julian como hacker em sua juventude e estava maravilhado com o Wikileaks. Marcos estava disposto a se juntar ao Wikileaks para manter o site seguro contra ataques de outros hackers, mas Julian se opôs por causa de seus problemas de confiança. Alguns dias depois, o Wikileaks divulgou muitas notícias novas. Isso fez com que o público simpatizasse mais com o Wikileaks. O desenvolvimento desse site também atraiu a atenção de Brietta, membro do parlamento islandês. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para manter o Wikileaks seguro como um símbolo da voz do público,
mas quando Julian ficou mais feliz e mais entusiasmado com o apoio do povo, recebeu más notícias do Quênia sobre violações dos direitos humanos que haviam tirado a vida de seu amigo. Julian, furioso, culpou a todos, inclusive a impotência da mídia que não havia conseguido cobrir a história desde o início. Daniel ligou para seu parceiro primeiro, mas Julian ficou ainda mais irritado e decidiu cobrir a história com o Wikileaks. Por outro lado, Marcus havia previsto que haveria um vazamento no Wikileaks, portanto, não era de surpreender que o informante deles tivesse sido descoberto. Portanto, Marcus pediu permissão a Daniel para entrar no servidor principal e consertar o sistema de segurança, mas, depois de ouvir isso, Daniel se sentiu desconfortável porque, desde o início, Julian havia proibido qualquer pessoa de entrar no servidor principal. Alguns dias depois, o Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos entrou em pânico após ver as notícias divulgadas pelo Wikileaks sobre os documentos secretos dos Estados Unidos. Stab, que era chefe do departamento, entrou em contato imediatamente com a NSA para investigar esse vazamento de dados, pois o Wikileaks não dizia quem era o denunciante, então ele pediu à NSA que procurasse quem tinha acesso aos dados confidenciais. Enquanto isso, o Wikileaks realizou mais conferências de imprensa para mostrar seu sucesso, mas antes de Julian subir ao palco, Marcus lhe disse que o sistema de segurança do Wikileaks era muito vulnerável, especialmente a seção de reclamações do site. A partir daí, Julian descobriu que Daniel havia permitido que Marcus entrasse no servidor principal sem discutir o assunto com ele primeiro. A equipe do Wikileaks fez um resumo das notícias e dos documentos secretos que haviam conseguido divulgar e afirmou que o Wikileaks havia feito upload de mais notícias do que a grande mídia, como o Guardian e o New York Times, e, assim que o seminário terminou, Julian exigiu uma explicação de Daniel. Julian, que até então estava tentando conter sua irritação, imediatamente se enfureceu, especialmente quando encontrou um artigo afirmando que Daniel havia se juntado ao Wikileaks antes de o site ser lançado, embora tenha sido claramente Julian quem criou o site. Daniel foi direto para a namorada para se desculpar e consertar o relacionamento, enquanto Julian voou para a Noruega para atender ao convite de Nick para um seminário com um jornalista local. Julian chegou atrasado porque, afinal, estava sendo perseguido pela CIA. Nick percebeu que Julian devia ter novas informações que fizeram com que a CIA o visasse. Nick, então, pediu a Julian que tomasse cuidado, pois, embora pareça que eles podem continuar com seus negócios normalmente, há espiões à solta que o estão perseguindo. Enquanto isso, Julian entrou em contato com Daniel e pediu que a equipe se reunisse. Na manhã seguinte, o Wikileaks conferiu o vídeo e o verificou para se certificar de que as informações secretas eram verdadeiras e que, se fossem, isso significava que as forças militares dos Estados Unidos haviam cometido violações contra civis. Portanto, Julian, como porta-voz do Wikileaks, deve se preparar para dar uma coletiva de imprensa sobre o surgimento desse vídeo. Daniel o incentivou a não ter medo de nada, pois ele não estava sozinho e a equipe continuaria a apoiá-lo. Ao mesmo tempo, a NSA havia encontrado alguém que havia vazado documentos secretos do Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Um soldado americano de 22 anos foi imediatamente protegido pela NSA, mas o problema foi que o jovem soldado vazou todos os documentos militares, inclusive mensagens diplomáticas que poderiam ter afetado as relações do país com seus aliados. Por esse motivo, o governo dos Estados Unidos deveria agir para proteger o documento secreto. Essa informação deixou a equipe do Wikileaks em pânico. Mick tentou entrar em contato com Julian, mas não obteve resposta. Nesse meio tempo, Daniel confirmou imediatamente a Julian o documento secreto, que Julian havia de fato coletado e queria fazer o upload imediatamente, sem qualquer censura. Daniel e os outros imediatamente o proibiram de fazer isso, pois poderia colocar em risco a situação deles, mas Julian se recusou a obedecer porque queria publicar seu artigo imediatamente. Daniel e os outros não tiveram escolha a não ser confrontar Julian. Julian ficou surpreso porque seus amigos conseguiram encontrá-lo enquanto ele tentava evitar qualquer pessoa que o estivesse perseguindo. Pouco tempo depois, Julian, Daniel e Peta se encontraram com Nick. Nick explicou sua intenção de ajudar o Wikileaks a divulgar o artigo do documento secreto que eles haviam obtido e, em seguida, deu a Julian a sugestão de formalizar o Wikileaks como um meio de comunicação jornalístico, pois dessa forma o Wikileaks teria poder legal, mesmo que, no final, o Wikileaks também tivesse que cumprir a lei. Julian se opôs, mas acabou decidindo compartilhar as informações com diferentes meios de comunicação, mesmo sabendo que o Wikileaks divulgaria o documento secreto em poucos dias. Todos os grandes meios de comunicação se comprometeram a traduzir o contexto do documento militar secreto para que ele pudesse ser entendido por pessoas comuns. Daniel teve que alterar o formato do arquivo de 91.000 páginas até cair no sono no escritório do guardião. Lá, ele conheceu 2 colegas de trabalho que o fizeram perceber que não conseguiria alterar o arquivo a tempo. Daniel se encontrou com Julian para lhe dizer que eles não deveriam ter feito o upload do documento secreto sem censura, pois isso afetava a vida de muitas pessoas. Julian ficou furioso porque, desde o início, o Wikileaks confiava neles para fazer o upload de qualquer artigo sem censores. Os dois discutiram até que Julian removeu Daniel do Wikileaks.
Julian não se importava mais com Daniel porque, 4 dias depois, daria uma coletiva de imprensa sobre os documentos secretos referentes às violações dos direitos humanos por soldados americanos. Nesse meio tempo, Marcos e a brigada entraram em contato com Daniel para pedir que ele impedisse Julian. Mas Daniel tinha certeza de que Julian nunca mais iria querer ouvi-lo, então Daniel convidou Marcos para uma reunião para resolver o problema. Finalmente, para impedir Julian, Daniel e Marcos tiveram que desativar o site. Obviamente, essa decisão não foi fácil para Daniel, mas ele não tinha escolha, pois a vida de muitas pessoas era muito mais importante do que seu trabalho árduo no desenvolvimento do site. Portanto, sem perder mais tempo, Daniel excluiu imediatamente o sistema. Poucos momentos depois de realizar a coletiva de imprensa, Julian descobriu o que havia acontecido e ficou muito chateado, decepcionado e irritado com Daniel, que, segundo ele, havia ultrapassado sua decisão. Por outro lado, graças a esse vazamento de dados confidenciais, Sarah foi demitida do Ministério das Relações Exteriores. Ela sentiu que a carreira que havia construído do zero estava sendo destruída depois que o documento secreto foi divulgado ao público. Após o fim do Wikileaks, Nick e Daniel se encontraram para discutir essa questão. Como jornalista sênior, Nick elogiou a coragem de Julian. Atualmente, o mundo do jornalismo precisa de uma mentalidade como essa para lutar contra o poder e defender os direitos. Daniel concordou, embora lamentasse Julian, que acabou se tornando egoísta e colocou suas emoções acima de tudo. Por outro lado, Julian recebeu o reconhecimento de muitas pessoas. Ele admitiu que seu maior erro foi recrutar alguém como Daniel. Para ele, Daniel havia destruído todos os seus esforços e lutas. Ele destruiu o Wikileaks, que havia ajudado muitas pessoas a monitorar o governo em seus países. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.